Olá, concurseiros! Bem-vindos à nossa primeira aula de raciocínio lógico matemático, curso destinado a professores, monitores, coordenadores, psicólogos, ciências sociais, a concursos que envolvam advogados, engenheiros, contábeis, enfim, todo mundo interessado nesse curso de raciocínio lógico para qualquer área, né? Ultimamente, nesses concursos, grandes concursos, está sendo cobrado o raciocínio lógico matemático, não só a matemática básica, mas como o raciocínio lógico, que é o que a gente vai trabalhar nessas 8 aulas. Previamente, 8 aulas, né? Mas nada nos impede que possamos ter aulas bônus, aulas só de resolução de exercício. Isso a gente vai, então, trabalhando no decorrer do nosso curso. Tá? Sou o professor Marcos Bertoldi, sou de Brusque, Santa Catarina, e estarei com vocês nesse curso, preparado com muito carinho. Estarei à disposição de vocês para tirar as dúvidas ali no meu WhatsApp, no privado, mandando mensagem. Eu posso depois também estar gravando um outro vídeo com as dúvidas de vocês, mas de antemão já peço para vocês algumas coisas muito importantes para nós captar o máximo possível de conteúdo do raciocínio lógico matemático. Tá? Só uma breve curiosidade, o raciocínio lógico matemático ele não começou dentro da matemática, ele começou como uma área da filosofia. Então, creio que se perguntar para qualquer professor de filosofia, ele vai ter domínio de raciocínio lógico, porque começou lá na filosofia. Depois foi introduzido aí na matemática e é onde está agora. Tá? É um conteúdo que não se aprende na educação básica, então, por isso que é uma surpresa, né? Então, quem vai fazer o concurso que cai raciocínio lógico matemático nunca ouviu falar, nunca viu e pode parecer um bicho de cabeça. Mas é lógica, né? Então, a gente vai trabalhar bastante, vai aprender bastante e contem comigo, tá? Eu peço que vocês tenham em mãos um caderno para fazer anotações. Anotem o que eu falar. O que eu sei para vocês, ó. Galera, é muito importante. Você para o vídeo e anota. Expliquei aqui tal. Não compreendi, professor. Volta o vídeo de novo. Assiste novamente. A aula gravada, você pode voltar e para frente, voltar, assistir quantas vezes quiser. Ok? Sem mais delongas, vamos em frente. Então preste bem atenção, esteja preparado, né? Caderno e caneta na mão. Vamos à aula. Galera, a tela aqui agora está dividida, né, com a minha imagem e eu vou agora então deixar em tela cheia para nós começar a nossa explicação, tá? Dependendo do decorrer da aula, eu vou trazendo de novo a minha imagem e a gente vai conversando assim, ok? Vamos lá em tela cheia, então, começar a nossa aula de hoje. Galera, então ali, ó, nosso primeiro raciocínio lógico para concurso, né? Aula 1, é a nossa aula inicial. Professor Marcos Bertoldi, e vamos em frente. Galera, vamos começar com esse aqui, ó, é a ementa com os conteúdos que serão cobrados no concurso público de Brusque, tá? Então, compreensão de estruturas lógicas. Temos também lógica de argumentação. Temos analogias, inferências, deduções, conclusões, quantificadores, tautologias, contradições, diagramas lógicos, fundamentos da matemática, teoria dos conjuntos, princípios de contagem e probabilidade, arranjos de permutações e combinações, tá? Então, esse vai ser o nosso trabalho nessas 8 aulas programadas inicialmente, ok? Começando pela simbologia. Então, galera, na parte de simbologia, na primeira e a segunda aula é o básico, tá? Então, para compreender bem, é na primeira e segunda aula que você vai ter o básico e depois que vai aumentando o nível. Galera, o que são esses conectivos lógicos, tá? Conectivos lógicos, galera, servem para fazer conexões. Conectivos servem para fazer conexões.
E também, né, a gente pode usar também como ligar uma ou mais, duas ou mais proposições, ok? E a gente tem esses 5 tipos aqui, ó, de conectivos lógicos. Começando com o E. Ele tem esse símbolo aqui, ó, que é o chapeuzinho, tá? E ele significa conjunção. O OU, ele tem como se fosse o chapeuzinho virado ao contrário, né? É a disjunção. C, então, é a setinha para a direita, né? Que é o condicional. O C, somente C, é uma setinha para os dois lados, que é o bicondicional. Ou, tem esse detalhe aqui, ó, que eu não achei o símbolo na hora de digitar. Ele tem esse acréscimo aqui embaixo, galera. Ele é o símbolo do ou, porém, como ele é o ou, ele tem esse tracinho embaixo do chapeuzinho ao contrário, tá? Então, você aí no seu material vai anotar o E, o símbolo dele, I, que significa conjunção, o ou, o símbolo dele, que significa disjunção, C, então, e o símbolo dele, que é o condicional, o C somente C, o símbolo dele, que significa bicondicional, e aqui, ó, ou, que é o símbolo igual do apenas ou, e tem esse tracinho embaixo, tá? Então, você adiciona aí no seu material o tracinho embaixo que eu fiz aqui, ó, ok? E que significa disjunção exclusiva. Tudo isso a gente vai ver na sequência das nossas aulas, o que significa cada um deles, tá? Então, vamos por partes. Só estou mostrando para vocês agora o que são esses conectivos lógicos. Depois a gente vai aprender a ver e como usá-los, tá? Galera, como eu falei anteriormente, né, os conectivos lógicos, eles servem para ligar, conectar duas ou mais proposições. E o que são proposições, professor? Está aqui, ó, a explicação completa do que é proposição. São sentenças declarativas. Então, sentenças declarativas são aquelas sentenças que têm sentido completo. Elas que podem ser julgadas em verdadeiras ou falsas. Isso é uma proposição. São sentenças declarativas. Declarativas que têm sentido completo, que podem ser julgadas em verdadeiras ou falsas, tá? Então, para ser uma proposição, tem que ser uma sentença declarativa, uma sentença completa, que podem ser julgadas em verdadeiro ou falso, tá? Nesse primeiro momento, a gente não vai julgar se é verdadeiro ou se é falso. A gente vai só conhecer as proposições. Beleza? Vamos em frente. Aqui, ó, temos então agora aqui uns exemplos de proposição. Começando aqui, ó, exemplos de proposição. João é mineiro. João é mineiro. Márcio não é careca. A vaca voa. 2 mais 3 é igual a 10 e Juca não é forte. Isso aqui, galera, são apenas exemplos de proposição. Eu não estou aqui julgando se ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá? Então, por exemplo, assim, ó, isso aqui é uma proposição, tá? É eu estou te afirmando que isso aqui é uma proposição, mas não é momento da gente valorar isso, tá? Então, quando eu falar em valoração, eu estou dando um valor lógico, de verdadeiro ou falso, para essa proposição, tá? João é mineiro. Ponto. Ah, professor, mas eu conheço um João que não é mineiro. Não é o caso agora, tá? Não é o caso agora. Não vem ao caso você conhecer um João que é mineiro ou um João que não é mineiro. Ali é uma proposição de sentido completo. O João é mineiro. Não interessa qual o João é. Márcio não é careca. Não, professor, mas eu conheço o Márcio que ele é careca. Não vem ao caso. Na proposição completa, o sentido dela é completo. O Márcio não é careca. É a mesma coisa que eu falasse aqui, ó. O professor Marcos é careca. Você está vendo que eu não sou careca. Ainda não, mas eu não sou careca ainda.
Então, não é que está errado. Ela é uma proposição de sentido completo. O professor Marcos é careca. Por mais que eu não seja, mas é uma proposição de sentido completo. Tá? Então, repare bem, não é o momento da gente valorar ela, de dar um valor verdadeiro ou de um valor falso. Eu só estou mostrando para vocês agora o que são proposições. A vaca voa. Isso aqui é óbvio, né? Muito óbvio que é falso, né, galera? Então, mas não é o momento agora de eu estar valorando se ela é verdadeira ou se é falsa, tá? Mas tem sentido completo. 2 mais 3 é igual a 10. Você também sabe que 2 mais 3 não é igual a 10. 2 mais 3 é 5. Mas aqui está o sentido completo. Está passando a ideia. Por mais que seja uma ideia errada, mas está passando. O Juca não é forte. O Juca pode ser forte, pode não ser forte, mas aqui o Juca não é forte. Então, são exemplos de proposição, tá? E aqui embaixo, né, para a gente completar aqui a ideia sobre o valor lógico, ó, valora a sentença em verdadeiro ou falso. Então, valorar alguma coisa é dar um sentido, dar o valor para a sentença de verdadeiro ou falso, que não é o caso agora, tá, gente? Então, a gente vai chegar no momento que a gente vai sim valorar como verdadeiro ou falso, mas não é o momento agora. A gente está conhecendo o que é uma proposição e o que não é uma proposição. Proposição simples é uma ideia apenas. Proposição composta são duas ou mais ideias. E reparem bem agora aqui, ó. Quando a proposição ela é simples, uma ideia, ela não possui conectivo. E quando ela é uma proposição composta, ela tem duas ou mais ideias, ela possui conectivo lógico. Tá? Então, proposição simples é uma ideia só. Por exemplo, a vaca voa. É simples. Então, tudo isso que está aqui antes, galerinha, ó, tudo que tem aqui são proposições simples. Agora, tudo que a gente tem no slide seguinte são proposições compostas. Proposições compostas. Tem duas ou mais ideias. E a gente então vai ver agora, tá, essas proposições juntas com os seus respectivos conectivos lógicos. Tá? Então vamos lá, galerinha. Então a gente vai usar agora com essas proposições o que a gente viu nesse slide e o que a gente viu nesse slide aqui, tá? Então eu vou voltar várias vezes, tá? Para mostrar para vocês, para a gente ir relembrando, mas é importante que você também anote, né, os conectivos lógicos e analise comigo cada proposição colocada aqui, tá? Então a primeira proposição composta é João é mineiro e ou Márcio não é careca. João é mineiro ou Márcio não é careca. Tá vendo? São duas proposições. João é mineiro, Márcio não é careca. E isso estava aqui, ó. Proposição P, proposição Q. João é mineiro, Márcio não é careca. E aqui, então, como são duas proposições, eu preciso de um conectivo lógico. E nesse caso, eu usei o conectivo ou. Então, João é mineiro ou Márcio não é careca. A vaca, na proposição B, a vaca voa e 2 mais 3 é 10. Eu usei duas proposições, né? A proposição B é a vaca voa e 2 mais 3 é igual a 10, galerinha. Que são as minhas proposições que estão aqui, ó. Proposição R e proposição S. A vaca voa e 2 mais 3 é 10. E eu usei o conectivo lógico E, que é o conjunção. Então, na minha proposição composta A, João é mineiro ou Márcio não é careca, eu usei a proposição ou, o conectivo lógico ou. E na minha proposição B, eu usei o conectivo lógico E, que significa conjunção. Então, na de cima, disjunção, na de baixo, conjunção.
Deixa eu destacar para vocês aqui. Ó. E. Muito bem, vamos lá. Na proposição C, Juca não é forte. Se somente C, João é mineiro. Então, eu tenho aqui no meio conectivo lógico C, somente C. Que ele é o bicondicional, né? Que é aquela setinha, uma setinha para a direita e outra setinha para a esquerda. É o bicondicional. C, somente C. Aqui está a disjunção exclusiva. Ó. Como eu estou de azul, já vou colocar aqui, ó. Ou. Cuidado, muito cuidado aqui, na verdade, né? Não vai confundir em apenas Márcio não é careca ou Juca não é forte. Não. A proposição D é ou Márcio não é careca ou Juca não é forte. Então tem uma grande diferença. A gente vai aprender essa diferença aí na aula 2, tá? De esse ou, mas fique bem claro para você que ela é importantíssima. Se começa com ou e tem o ou no meio, é a disjunção exclusiva, tá? Então tome muito cuidado, ó. Disjunção exclusiva. Ou. É o Vzinho, né? O chapeuzinho ao contrário com o tracinho embaixo. Só ou é só a disjunção, que é só o chapeuzinho ao contrário. Então fique bem atento a isso aí. Nossa última preposição é lá da língua portuguesa. Nossa última proposição, ela é a mais importante, que é a proposição se, então. Então, se a vaca voa, então 2 mais 3 é igual a 10. A proposição se, então, bota um vermelhinho no teu caderno ali, um marca-texto, que se, então, é a proposição mais cobrada em provas e concursos, tá? No final de cada atividade, de cada aula, vai ter exercício, tá? E a gente vai ver como é cobrado algumas questões, beleza? Então, se a vaca voa, então 2 mais 3 é igual a 10. Então, foi duas proposições, a vaca voa e 2 mais 3 é 10, com o conectivo lógico se, então. Beleza? Galera, isso aqui é extremamente importante, tá? Vou até aparecer de novo aqui para olhar nos seus olhos agora, tá? Galera, o que não são proposições? Marca no teu caderno ali com uma caneta vermelha, com marca-texto, deixa bem destacado, porque é muito importante. Você sabendo que não é proposição vai te ajudar muito na hora de resolver uma atividade, na hora de uma questão de concurso, uma questão de prova, que apareça ali o que é uma proposição, beleza? E o que não é, você já sabe e você já vai eliminando. Vamos lá descobrir o que não são proposições. Não são proposições, galera, frases interrogativas. Então, não são proposições, frases interrogativas. Você gosta de matemática? Isso é uma frase interrogativa. Você gosta de matemática? Você consegue dar um valor lógico para isso? Você gosta de matemática? Verdadeiro. Opa! Você gosta de matemática? Falso. Eu estou perguntando se você gosta. Então, como é que vai dizer para mim? Você gosta de matemática? Falso. Não faz sentido. Então, frases interrogativas não são proposições. Aparecer uma frase interrogativa não é uma proposição, ok? Então, frases interrogativas não são proposições. Frases exclamativas. Frases exclamativas. Que dia lindo! Eu vou escrever para vocês aqui para vocês observar, tá? Deixa eu botar aqui. Que dia lindo! Que dia lindo! Ponto. Que dia lindo! Galera, frase exclamativa tem um ponto de exclamação. Ela é uma frase que não é ela é uma sentença que não é uma proposição, tá? Então, frases exclamativas, né? Por exemplo, que dia lindo,
não é uma proposição. Então, que dia lindo? Falso. Não, eu estou exclamando, né, que é um dia lindo. Que dia lindo? Verdadeiro. Não é o caso. Então, frases interrogativas, frases exclamativas não são proposições. Frases imperativas, tá? É quando requer ordem ou é um pedido. Então, um exemplo agora de frase imperativa. Que eu vou olhar para você agora para dizer. Pegue seu caderno e faça anotações. Isso é uma frase imperativa. É uma ordem, é um pedido. Não tem como eu valorar essa frase. Pegue seu caderno e faça anotações. Falso. Não tem como. Pegue seu caderno e faça anotações. Verdadeiro, professor? Não tem como valorar. Então, de novo, quando eu falo em é dar sentido para uma sentença de verdadeiro ou falso. E eu não consigo valorar uma sentença imperativa, né? Uma proposição imperativa que está dando uma ordem ou um pedido, tá? Então, quando a sentença ela for imperativa, né, que requer ordem, é um pedido, não é uma proposição. Frases sem verbo. Ah, professor, mas o que é verbo? Para explicar melhor para você o que é um verbo, né, que é uma ação, dá uma ação ali, né? Mas você procure um professor de português, né? Mas, ó, um segredo para vocês, tá? Português, para mim, é o que me quebra nos concursos. Mas procure mais. Se você tem dificuldade em identificar um verbo, procure algo específico de língua portuguesa, tá? Que vai te ajudar bastante. Então, quando uma frase que não tem verbo, não é uma proposição. Por exemplo, bom dia. Não tem verbo. Bom dia. Então, não tem como eu valorar verdadeiro ou falso. Bom dia, falso. Não tem como. Tá? Então, frase sem verbo não é proposição. Então, reparem bem, vou até colocar aqui, ó, destacar. Não são proposições. Não são. Não são proposições. Então, fique bem atento. Galera, essas duas aqui de baixo, tá? Sentenças abertas ou paradoxos, eu tenho exemplos aqui no slide seguinte para mostrar para vocês o que são. Tá? Vamos só revisar agora o que a gente viu por enquanto. Frases interrogativas. Você leu, pegou sua prova. Lá na questão tinha assinale qual não é uma proposição. E tinha uma frase, uma sentença com interrogação no final, essa é a resposta que você vai marcar. Se ele quer saber o que não é proposição, se a frase tem interrogação no final, ela não é proposição. Se a frase tem uma exclamação, ponto de exclamação ao final, não é proposição. Se é uma frase que requer ordem ou é um pedido, ela não é proposição. E se não tem verbo, não é proposição. Galera, sentença aberta. Exemplo de sentença aberta. Aqui está o segredo. Ó. Ele é dentista. Ele quem? Eu não sei quem é. Então não tem sentido completo. Ele é dentista. É diferente de Marcos é dentista. Opa, o Marcos é dentista. Ele é dentista. Ele quem? É uma sentença aberta. Eu não sei de quem eu estou falando. Então, isso aqui, ó, não é proposição. Não é proposição. X mais 2 é igual a 10. Eu não tenho o valor do X. Ah, professor, mas isso aí é fácil. O valor do X ali é 8. Porque 8 mais 2 é igual a 10. Não, mas não vem ao caso. Isso, não é o caso você saber quanto vale o X ou de você fazer uma equação agora. Então, não é aula de cálculo de equação, que você joga o 2 positivo de um lado, vai para o outro, vira negativo, e 10 menos 2 é 8, você descobriu que o x vale 8. Não é essa a ideia. A ideia é, tem um sentido completo aqui? Não tem, porque você não sabe qual o valor do x.
Isso é uma sentença aberta. O X ele pode valer 5, pode valer 7, por mais que esteja errado. A gente viu que 2 mais 3 é igual a 10. Isso aqui é uma proposição. Por mais que ela está errada, é falsa, mas tem o sentido completo. Aqui não tem sentido completo. É uma sentença aberta. Eu não sei quanto vale o X, ok? E isso aqui é uma sentença matemática, tá? Então, x mais 2 é igual a 10, mas eu não sei quanto vale o x. Então, isso é uma sentença aberta, logo, não é uma proposição. Eu vou até colocar aqui um campinho para a gente observar. Vou escrever para vocês aqui, e vocês também anotem ele no material de vocês, tá? Não é proposição, ok? Esses dois exemplos aqui, né, entre outros, né? Aquele pedreiro trabalha na obra perto de casa. Aquele quem? Aquele professor é legal. Esse professor é de matemática. Ele dá aula no cursinho. Então, são sentenças abertas. Ele quem? Aquele qual? Esse quem? Então, tem que ser o sentido completo, tá? Para ser proposição. E aqui, para nós fechar nosso último exemplo de que não é uma proposição, é o paradoxo. Aqui tem um exemplo que ele é muito padrão, tá? De que aparece em questões. Esta frase é falsa. Vamos tentar valorar, tá? Dizer que se é verdadeiro ou se é falsa essa sentença aqui, tá? Então vamos lá, vou até aparecer na tela de novo para nós conversar juntos. Esta frase é falsa. Esta frase é falsa, verdadeira. É verdadeiro que esta frase é falsa? E se fosse falsa, é falso que essa frase é falsa? Ou é verdadeiro que essa frase é falsa? Ou é falso que essa frase é verdadeira? Meu Deus, loucura, não tem como, é um paradoxo. Não faz sentido a gente valorar esse tipo de sentença. Então, essa frase é falsa, não faz sentido. Essa frase é verdadeira, é um outro exemplo. Aquela frase é verdadeira, aquela frase é falsa. Não tem como eu valorar isso, tá? Porque fica confuso. Então, sempre que tiver confuso a sua interpretação, como nesse caso, tipo, essa frase é falsa. É falso que essa frase é falsa, é verdadeiro que essa frase é falsa. Confunde. Então, é um paradoxo. Logo, não é uma proposição. Beleza? E vamos agora a alguns exercícios. Julgue se os itens são proposições. Então, eu quero que você julgue, tá? Não é de assinalar. Aqui, ela poderia ser de assinalar, tá? Poderia ter lá embaixo, assim, julgue se os itens são proposições, aqui embaixo. Assinale a alternativa que contém a sequência correta. É uma ideia que poderia ser de questão, tá? Mas não é o caso neste exercício. Vamos lá. Que excelente, primeira, tá? Primeira aqui. Que excelente local de trabalho. Que excelente local de trabalho. Vamos resolver junto. Você repara algo de errado nesta afirmativa aqui, nessa sentença? Que excelente local de trabalho. Olha o que a gente tem aqui, ó. Exclamação. Então, se tem ponto de exclamação, é falso, galera. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa, não é uma proposição. Então, vou deixar de vermelho aqui, tá? O que não é uma proposição. Muito bem. Segunda afirmativa. Segunda afirmativa. Marcos não é um político desonesto. Marcos, estou dizendo quem é, tá? Não estou falando assim, aquele político não é. Ou aquele, o político. Não. Marcos não é um político desonesto. Essa frase aqui, galera, tem sentido completo. Então, ela é verdadeira. Ela é uma proposição. Julgue se os itens são proposições. Marcos não é um político desonesto.
é uma proposição verdadeira, ok? Todo governante, tá? Sentença 3, todo governante toma decisões. Todo governante toma decisões. Eu não estou dizendo aquele governante, ou esse, ou aquele, é todo. Eu estou falando de todos os governantes. Então, se é todos, é um sentido completo. Então, é uma proposição essa sentença 3, tá? Então, todo governante toma decisões. Então, não é só aquele, ou esse, aquele ali, é todo governante, são todos. Então, é um sentido completo. Então, é uma proposição. Então, aqui, ó, nosso exercício era: julgue se os itens são proposições. A primeira é falsa, tá? Até eu vou escrever para vocês aqui do ladinho o porquê que ela é falsa. Exclamativa, tá? Ela é uma sentença exclamativa, por isso que ela é falsa. E as outras duas são proposições, por enquanto, tá? Vamos lá, tem mais alguma? Proposição 4. Esta afirmação é falsa. Proposição 4. Esta afirmação é falsa. É falso que esta afirmação é falsa? Ou é verdadeiro que essa afirmação é falsa? Tem confusão. Logo, a gente acabou de ver, é o famoso paradoxo. Então, não é uma proposição. E o motivo, eu escrevo aqui do ladinho para você, é um paradoxo. Ok? Vamos dar sequência. Opa, voltando aqui. Sentença 5. O pior atentado terrorista da história aconteceu dia 11 de setembro. Isso, pensei em você um pouquinho. O pior atentado terrorista da história aconteceu no dia 11 de setembro? Interrogação. É uma pergunta, é uma interrogação. Se é uma interrogação, não é uma proposição. Logo, é uma afirmativa falsa, né? É uma proposição, não é uma proposição. O pior atentado terrorista da história aconteceu dia 11 de setembro? Não é uma proposição, pois ela é uma frase, uma sentença interrogativa. Interrogativa. Então vamos rever de novo, galerinha. Primeira sentença, ela era falsa, porque era uma exclamação. A segunda e a terceira são proposições verdadeiras, tá? São proposições, na verdade, não é que são verdadeiras, mas são proposições. A afirmativa 4, ela não é uma proposição, porque ela é um paradoxo. A afirmativa 5 não é uma proposição, porque ela é interrogativa. E vamos agora ver se a afirmativa 6, ela é ou não é uma proposição. Aqui está o detalhe. Vou ler ela inteira, tá? Elabore hoje o parecer técnico para concessão de direitos relativos ao registro da marca. Elabore hoje. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou dando uma ordem. Eu estou fazendo um pedido. Elabore hoje. E se eu estou fazendo um pedido ou estou dando uma ordem, isso significa que é uma frase imperativa. Então, não é uma proposição. E eu escrevo para você também aqui do ladinho e você marque no seu caderno. Sentença imperativa não é uma proposição. Então, olha só. Vamos revisar aqui de novo. Quais que não são proposições? Afirmativa 1, 4, 5 e 6. A 1 é porque ela é exclamativa, a 4 é um paradoxo, a 5 é interrogativa e a 6 é imperativa. A 2 e 3 são proposições, ok? Então, a afirmativa 2 e 3 são proposições. A afirmativa 1, 4, 5 e 6 não são proposições. Vamos dar sequência no próximo exercício, exercício 2.
Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente duas proposições. Quais são elas? Então, a gente tem 5. Apenas 2 são proposições. Eu não quero saber se elas são verdadeiras ou se é falso. Eu quero saber quais são proposições e quais não são. Então, a primeira aqui, ó. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Então, analisa comigo aqui agora. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Se eu dar um valor lógico falso para essa frase, é falso que a frase dentro dessas aspas é uma mentira. É falso que é uma mentira? E se eu colocar que é verdadeiro? É verdadeiro que é uma mentira? Então, não nos passa ali uma relação de eu interpretar, de usar uma valoração lógica para essa sentença. Tá? Então, é um paradoxo. Confunde eu querer valorar, dizer que ela é verdadeira, que ela é falsa, sendo que ela está dizendo que é uma mentira. Então, é falso que é uma mentira, é verdadeiro que é uma mentira. Então, fica esse paradoxo. A gente não consegue ter uma certeza lógica. Então, a gente vai não é uma proposição, tá? A expressão x mais y é positiva. A expressão x mais y é positiva. Isso aqui, galera, você sabe quanto vale o x? Você sabe quanto que vale o y? Não sabemos. A gente não tem esse valor. Se não temos esses valores, é uma sentença aberta. Se é uma sentença aberta, a gente aprendeu que sentenças abertas não é proposição. Eu não sei quanto que vale o x, eu não sei quanto que vale o y, para mim dizer que ele é positivo, tá? Então, sentença aberta não é proposição. Então, 1 e 2 não são proposições. E eu quero as duas que são proposições. Vamos ver aqui o exercício, a sentença 3. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Professor, raiz de 4 é 2. E 2 mais 3 é 5, não é 7. Então, essa não é proposição. Você para um pouquinho agora e presta bem atenção se você pensou isso. Você sabe, e eu também sei, que raiz de 4 é 2, com mais 3 é 5 e não 7. Por mais que essa sentença aqui seja falsa, ela é uma proposição. Ela nos dá um sentido completo. Por mais que ela seja falsa. Raiz de 4 mais 3 é igual a 7. É o sentido completo. Pô, tá errado. É falsa essa sentença. Mas ela dá o sentido completo. Tá? Então, ela é sim uma proposição. Ela é uma proposição falsa. Se a gente fosse valorar ela seria falsa, com certeza. Vamos lá, sequência. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Não, professor. O Pelé marcou mais do que 10 gols. Não vem ao caso agora interpretar, valorar como verdadeiro ou falso. O que a gente está olhando aqui é se tem sentido completo. E tem. Uma frase, uma sentença com sentido completo. Então, ela é uma proposição. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Eu estou indicando quem é que marcou, que é o Pelé. Eu tenho o verbo e eu tenho o sentido completo. Beleza? Então, eu já tenho aqui as duas proposições, tá? O que eu queria era duas proposições. Eu já tenho as duas. E assim, galerinha, se você acompanhou a aulinha desde o começo aqui, ó, com muita atenção e muito carinho, você já matou o porquê que ela é falsa. Responde alto aí em casa. Por que ela é falsa? Porque tem interrogação. Então, se tem interrogação, ela é uma frase, ela não é uma proposição. Então, eu vou perguntar para você aqui, ó. Por que a primeira não é uma proposição? Porque ela é um paradoxo. Por que a frase 2 não é uma proposição? Porque tem sentido aberto, é uma sentença aberta. Sentença aberta, não tem sentido completo. Sentença aberta. E por que a frase 5 não é uma proposição? Porque ela é interrogativa. Beleza?
Então, vamos lá de novo. Ó. A frase 3 e 4 são proposições. Tem sentido completo, independente se é verdadeiro ou se é falso isso, mas tem sentido completo. A frase 1, 2 e 5 não são proposições, por esses motivos. Então, galera, na aula de hoje, a gente está aprendendo a identificar o que é uma proposição. E não se ela é verdadeira ou se é falsa. É só identificar o que é e o que não é proposição. Show! 3. Assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Vamos por partes, então vamos lá. Assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Eu quero que você assinale para mim a alternativa que é uma proposição. Muito bem, vamos lá. Galera, ele foi detido sem ter cometido crime algum. Se você prestou bem atenção na aula, você já matou essa letra A aqui. Você pensou aqui, ó. Certeza. Você viu ali a interrogação, logo você já sabe que não é uma proposição, porque é interrogativa. Perfeito, ótimo. Mas tem mais um detalhe aqui. Ele foi detido. Ele quem? Não sei quem. Então, se eu não sei quem é, não é uma proposição. Então, a afirmativa A, tá? Não é a resposta correta. Eu não vou assinalar a letra A. Letra A, eu risco ela. Então, por quê? Porque ela tem sentido, a sentença com sentido aberto, tá? E interrogativo. Então, ó, sentença aberta e interrogativa. Ok? Deixa eu colocar aqui para cima, para não atrapalhar as demais. Então, sentença aberta e interrogativa. Proposição A, ela não é a nossa alternativa. Ele quer a proposição, e a letra A não é. Show, vamos lá. Letra B. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho. Show, vamos lá. Aquela penitenciária. Ó, aquela penitenciária. Aquela penitenciária, aquela qual? Não sei qual é. Se eu não sei qual é aquela penitenciária, eu não tenho uma proposição. Se fosse a penitenciária da Caianduba, Itajaí. Opa, estou dando o completo, estou dizendo qual é a penitenciária. Ou a penitenciária de Brusque, a UPA de Brusque. Não, mas eu não estou falando naquela. Se eu não sei quem é, então fica em vermelho, porque não é uma proposição. Proposição C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Galera, olha que perfeição isso aqui, ó. Os agentes da onde? Da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Então, uma frase completa, tá? Coisa mais linda. Então, ela é a proposição correta. A letra C é a resposta correta. Então, só escrever aqui por que a letra B não é, que eu tinha esquecido da penitenciária. De novo, né, tem sentença aberta, tá? A letra C, então, é a nossa resposta correta. E vamos descobrir agora por que a letra D não é nossa resposta correta. Vamos ver o que ela nos traz. Fique alerta. Tá aí, ó. Fique alerta. Em qualquer movimentação estranha no pátio, por exemplo. Fique alerta é uma ordem, é um pedido, ou seja, ela é uma frase imperativa. Tá? Então, imperativa. Por isso que não é a resposta correta. Não é uma proposição. Houve fuga de presidiários. Que tragédia! Olha no finalzinho dela aqui, exclamação. Então ela é uma frase exclamativa. Exclamativa. Então, galera, a gente, na aula de agora, nesse exercício, tá? No exercício 1, 2 e 3, gente, o que tem azul aqui são proposições,
e o que está de vermelho não é proposição e o motivo do lado, tá? Então, em cada uma das atividades, a gente colocou o motivo de por que não é proposição, e as que é, a gente deixou em azul, né? Porque está um sentido completo, perfeito, muito bom, top de linha. Galera, para fechar nossa aula de hoje, então a gente já fez 3 exercícios, né? Do que é uma proposição e o que não é uma proposição, e para a gente só ativar ali uma ideiazinha que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? É a negação. Ela tem esses 2 símbolos, tá? Você pode usar qualquer um dos dois. Ou o tiozinho ou o símbolo aqui de negação. O tiozinho ele é o mais fácil de você achar no teclado, né? Caso você for digitar alguma coisa, mas independente. Ou vai ser o tiozinho ou vai ser aquele outro símbolo ali que indica negação. Então, para você entender como é que funciona a negação, tá? Ela é muito mais a fundo disso, mas aqui é só uma pinceladinha sobre a negação para a gente partir para a segunda aula. Então, exemplo. Joana é morena. Joana é morena. Qual é a negação da proposição A? Joana é morena. A negação é Joana não é morena. Na proposição B, Ana não é alta. Tem muita gente que acha que não, mas existe uma negação de uma frase que já é negativa. E a negação de uma frase negativa é tirar a negação dela. Ou seja, a negação de B é Ana é alta. Se a proposição é Ana não é alta, a negação dela é Ana é alta. Beleza? Então fique atento, tá? Existe sim negação de proposição que já é negativa. Então, Ana não é alta, era a proposição. E a negação de Ana não é alta é que a Ana é alta. Beleza? Então fique atento a esse detalhe. Certo, galera? Muito bem, deixa eu abrir a tela para vocês aqui. Galerinha, breve resumo então da nossa aula de hoje. Trabalhamos o que é tá? Os conectivos lógicos e, ou, se então, se somente se, ou. A gente conheceu os conectivos lógicos. A gente vai trabalhar isso na próxima aula, onde eles aparecem, como interpretar e a famosa tabela verdade. Ok? Na sequência da nossa aula, a gente trabalhou, então, o que não são proposições. Tá? O que não é proposição. Então, a gente viu o que é uma proposição, é um sentido completo, tá? E o que não é proposição, a gente viu também. Fizemos exercício, a gente colocou em prática para a gente descobrir o que é uma proposição, o que não é uma proposição. Lembrando, então, que na aula de hoje a gente não deu valor para as proposições, a gente não ficou dizendo, ela é verdadeira, essa é falsa. Isso fica para a próxima aula, tá? Então, a gente hoje só aprendeu o que é uma proposição, identificar elas quando é e quando não é. E fizemos exercícios e concluímos, então, com a negação de uma proposição. Tá? Uma breve ideiazinha básica de uma negação. Galera, a aula 1 e 2, ela é o pilar das nossas futuras aulas, tá? Então, preste bem atenção. Se for alguma dúvida, galera, bote na cabeça hoje o seguinte. Essa aula foi para eu, como estudante, eu como concurseiro, descobrir o que é e o que não é uma proposição. Interpretar elas, jogar elas numa futura atividade, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas hoje você saiu dessa aula entendendo o que é uma proposição e o que não é uma proposição? Se sim, perfeito, você atingiu o objetivo dessa aula. Se você não compreendeu, volte, assiste de novo, tá? Se tiver alguma dúvida, me manda no meu privado que eu vou estar te auxiliando. Beleza? Conto com você na próxima aula. Um forte abraço. Estamos juntos, tá? Fique com Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.